Solistas dizem que você deve comer de manhã, aí vai diminuir a quantidade da refeição à noite, então preparar algo bem leve, leve para a pessoa comer à noite. Então, Mateus 14, 22 ao 33. Ele que achou, diz um amém. Quem não achou, está aqui, nossa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o momento do texto que nós lemos é um momento de dificuldade no ministério terreno de Jesus. É um momento de tristeza no ministério terreno de Jesus. Pois é um momento que Jesus está vivendo no luto. Jesus, ele era Deus, mas ele também foi homem. E como homem, nós vemos que em alguns momentos Jesus chorou. Ele chora olhando Jerusalém, ele chora quando vê Lázaro na sepultura. Então Jesus também sentia tristeza. E nós estamos num momento aqui, se nós juntarmos João 6 e Marcos 6, nós vamos ver que é o momento que Jesus acaba de receber a notícia que seu primo, seu precursor, o arauto, João Batista, havia morrido de forma bruta, de uma forma violenta, pois Herodes mandou cortar a cabeça de João no cárcere, seus servos o enterraram e trouxeram a notícia para Jesus. E Jesus, como um homem, ele se entristece e vai se retirar a sós para orar. Mas a multidão, sabendo que Jesus estava no local, chega antes de Jesus, e Jesus tem compaixão delas, pois eles pareciam ovelhas sem pastor. Jesus vai curar essa multidão, Jesus vai pregar para essa multidão, e os discípulos, vendo que as horas estão passando, chegam para Jesus e falam: despede eles, pois eles não terão onde comprar algo para comer. E Jesus diz: dá-lhe voz de comer. Ele diz: não temos aqui senão alguns pães e alguns peixes. E Jesus fala: traz até mim, multiplica os pães e os peixes, e eles dão à multidão a comer. E nesse momento a multidão percebe que Jesus cura, que Jesus tem uma boa palavra, e Jesus também multiplica pães e peixes. Então eles percebem: esse aí é o Messias que havia de vir. Esse é o prometido de Deus para a nação. Vamos coroar o rei. Jesus, percebendo isso, afasta os discípulos dali, coloca os discípulos no barco e fala: vão para outro lado da margem, que eu vou despedir a multidão. Ele despede a multidão e os repreende, pois ele não veio para ser rei terreno, ele veio para ser rei de toda a terra, não apenas rei dos judeus. E ele despede a multidão e vai novamente agora orar, continuar aquilo que ele havia começado. Pois nós vemos no início do ministério de Jesus que Satanás, ele se apresenta, e uma das tentações que ele coloca diante de Jesus é tentar coroar o rei, pois ele fala: se tu prostrado me adorares, todo esse reino eu te darei. Então, só que aí diz que Satanás se ausentou de Cristo por alguns momentos, então ele voltou depois. Então eu vejo que Cristo identifica
significa nessa tentativa de coroar o rei, talvez uma ação escondida de Satanás. E ele vai orar, porque nós só vamos resistir às tentações do maligno se nós estivermos debaixo de oração. E Jesus agora, como Deus e como homem, ele vai manter o contato com Deus. Ele vai orar. E agora ele está orando, coloca os discípulos dentro do barco e manda os discípulos atravessarem. E a Bíblia diz aqui que Jesus está à tarde orando no monte. E nessa mesma tarde, os discípulos estão no barco sozinhos. Enquanto Jesus está no monte, Jesus está em terra, Jesus está em segurança, os discípulos estão no barco sozinhos. E diz a Bíblia que Jesus está aqui orando e o vento está ao contrário no barco dos discípulos. Já à tarde, caída a tarde, chegada a noite, Jesus está orando e os discípulos estão no mar sozinhos, com o vento contrário, remando contrário, o vento balançando ali, o vento agitando o mar balançando o barco, e os discípulos remando. E diz Marcos no seu capítulo de número 6, que eles estavam remando até se fatigarem, mas diz a Bíblia que Jesus estava de olho neles. Jesus não estava no barco, mas Jesus estava olhando. Eles estavam remando, a onda estava avançando, mas Jesus estava olhando. Diz a Bíblia que eles estão remando, estão se cansando, estão se esforçando, estão fazendo tudo o que eles podem, mas não conseguem nada, mas Jesus está olhando. Jesus não veio socorrê-los, mas Jesus estava olhando. O que eu quero trazer para mim e para a sua vida nessa noite, o meu socorro ainda não chegou, mas Jesus já está de olho em mim. O socorro ainda não chegou, mas Jesus já está de olho em você. O socorro da tua família pode ainda não ter chegado, mas os olhos de Deus já te alcançou. Jesus não havia socorrido eles, mas Jesus já estava de olho neles. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor, pois os seus olhos estão sobre aqueles que o temem, Ele livra e guarda, irmão. Jesus não veio socorrê-los na parte da tarde. E diz a Bíblia no versículo de número 25, que na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E aí eu começo a pregar nessa noite. Se eu fosse colocar um tema, eu colocaria: o seu socorro vai vir por cima das águas. É bem clichê, mas se eu fosse colocar, eu colocaria isso, porque o meu socorro, eu preciso que ele venha por cima das águas. E diz a Bíblia aqui que na quarta vigília da noite, Jesus ele veio andando por sobre o mar. Os discípulos estavam remando desde a parte da tarde, e Jesus veio socorrê-lo entre 3 e 6 horas da manhã. Jesus está vendo eles remando. Eu imagino eles remando, a onda vem, joga o barco mais para trás, dá 100, 150 remadas, anda meio metrinho, vem a onda, joga mais o barco para trás, e eles estão remando, estão cansados. Jesus está vendo, mas quando vem entre 3 e 6 horas da manhã, depois deles terem remado quase 6 quilômetros, estarem cansados, Jesus ele se apresenta. E eu fiquei me perguntando por que Jesus fez isso. E tem alguns pontos que eu queria abordar com você nessa noite. Primeiro ponto: os discípulos entendiam de mar. Os discípulos sabiam remar. Eles sabiam o que estavam fazendo. Mas mesmo sabendo o que estavam fazendo, eles não conseguiram resolver o seu próprio problema. Então vai ter situações que Jesus vai deixar eu e você remarmos, nós nos esforçarmos, sabendo o que estamos fazendo, com conhecimento de causa, para mostrar que sem Ele, nós não conseguimos resolver o problema sozinhos. Jesus deixou os discípulos remarem para mostrar para eles: tem coisas que vocês só vão resolver debaixo do meu pé em oração. Tem coisas que vocês até sabem como fazer, é do seu ramo, é do seu negócio, é da sua expertise, mas você só vai conseguir se eu chegar até você. E eles estavam remando e não conseguiam. Aí na quarta vigília da noite, Jesus ele se apresenta para socorrê-los. A quarta vigília da noite, como eu disse, é entre 3 da manhã e 6 horas da manhã. Se formos olharmos, vamos pensar: Jesus ele se atrasou. Eles estão lá desde a tarde, desde o cair da noite, se for dizer, desde as 18 horas, e Jesus ele demorou para atender
rapidez, mas Jesus, ele demora, mas ele não se atrasa, irmão. Ele chegou na quarta vigília da noite, mas ainda chegou a tempo de socorrer os discípulos, irmão. E detalhe, ele poderia ter vindo por outro bote, ele poderia ter vindo de qualquer outra situação, de repente até dando umas braçadas, que acredito que Jesus sabia nadar, mas Jesus, ele veio andando por cima do mar. Deus! Nós estamos vendo aqui que o vento estava soprando e trouxe um problema para os discípulos, o mar agitado. Qual era o problema com os discípulos? O mar. O mar ia virar o barco deles a qualquer momento. E Jesus, ele veio andando, caminhando por cima do mar. Por quê? Jesus mostrou que aquilo que era problema para os discípulos não tinha fugido do seu controle. Eu vou repetir, eu vou aleluia aqui, o irmão aleluia, glória a Deus lá, vou repetir. Aquilo que era problema para os discípulos não tinha fugido do controle do Senhor. Aquilo que hoje é problema para mim, ainda está debaixo dos pés do Senhor. E aquilo que ele caminha por cima, quer dizer que está debaixo da sua autoridade, irmão. Ele veio caminhando por cima do mar, por cima daquilo que estava trazendo problema para os discípulos, irmão. Ele veio caminhando. E os discípulos, quando olharam aquilo, eles se assustaram. Pois eles já estavam cansados, eles já estavam fadigados. E diz a Bíblia que eles vendo aquilo, Jesus vindo por sobre o mar, eles gritaram, é um fantasma, e eles tiveram medo. E é interessante isso daqui, irmão, porque os discípulos, eles eram pescadores, e pescador por si só é muito supersticioso. Se pescador vê um fantasma, ele vai acreditar que ele vai afundar. E eu, fazendo essa mensagem, o Senhor me lembrou que não era para eu rir dos pescadores, porque até meus 18 anos, eu me converti com 18, eu fui um rapaz muito medroso, corajoso na rua, mas a palavra luz era muito medroso. Eu tinha medo de fantasma, tinha medo de espírito. Eu não acordava de madrugada para ir ao banheiro. Se eu tivesse urinado, eu ficava pela janela, não me levantava para beber água. E ia para o baile, estava lá com coragem, andava para a rapaziada da drogaria, coisas do tipo. Mas quando voltava do baile, tinha que me levar até a porta de casa. Porque quem conhece o bloco 11 ali, tem aquele matagal, eu simulava que o fantasma ia vir dali, então eu tinha medo de fantasma. Mas quando eu me converti, a pastora gostou lá em primeiras mãos, que o amor a Deus, ele lança fora todo medo. E eu tive que me libertar daquele medo. E um dia eu falei, hoje eu vou me libertar desse medo. Aí joguei o lençol sobre mim, fui orar. E você sabe a diferença de uma opressão e da presença de Deus. Porque na minha casa, depois que vocês quiserem conversar, eu já vi muita coisa ali acontecer. E ali naquela oração, a porta balançava, o relógio badalava mais alto, caía tudo, eu sentia que tinha alguma coisa, mas eu comecei a orar, orei, até que aquela opressão se foi, e dali eu perdi o medo do fantasma. Dali eu fui liberto de todo esse medo. Mas voltando para a mensagem, não era um fantasma, era Jesus vindo sobre as águas. Os discípulos pensaram, já tem o mar, já tem o vento, agora mais um problema, um fantasma, quem vai espantar ele? Eles pensaram, mais um problema, e às vezes nós temos essa consciência, como os discípulos tiveram. Nós pensamos, já perdi o emprego, já quebrei a perna, agora vai piorar. Não, o que é ruim não vai piorar não, Jesus aparece para poder melhorar. Eles pensaram, tem dois problemas, agora eu vou ter um terceiro. Às vezes a gente tem essa consciência, tropecei, quebrei o dedo. Aí agora chegou, acabou a luz, vai ter mais geladeira. Já começa a trazer um desencadeamento. Aconteceu uma coisa ruim, vai acontecer outra, e vai acontecer outra, não. Aquilo que eles pareciam que pensaram que era um problema, era Jesus vindo com a solução. E às vezes acontece na nossa vida, você ora e pensa que as coisas estão piorando, mas aquilo que parece que está piorando é Jesus se manifestando com a solução, irmão. Eles pensaram, era um fantasma, mas não era um fantasma, era Jesus, irmão. Então hoje aquilo que você pode estar pensando que está piorando é Jesus se manifestando com o teu milagre. Não era um fantasma, era Jesus se manifestando. E no versículo de número 27, Jesus diz a eles, coragem, sou eu, não tenham medo. Aqui é algo interessante para a nossa vida. Eles estão no meio da tempestade. E Jesus, anteriormente, já havia acalmado uma tempestade.
Jesus diz para eles: entra no barco e vão embora, eu vou tirar um cochilo. Jesus está dormindo, o vento fica revolto, o mar fica revolto, o vento sacoleja o barco, e eles acordam Jesus e falam: não te importa que pereçamos. Jesus imediatamente dá ordem ao vento e uma ordem ao mar, e o vento cessa, o mar se acalma, e Jesus fala com eles. Primeiro Jesus trata com o vento, com o mar, depois Jesus vai e fala com eles. Só que agora é o contrário, Jesus está tratando primeiro com eles e depois vai tratar com o vento e com o mar. Jesus aqui, no meio da tempestade, o vento está balançando o mar, Jesus inicia um diálogo com eles. Eu quero dizer que dentro dessa tempestade, Jesus vai iniciar um novo relacionamento com eles. Ele não esperou o vento se acalmar, ele já começou a dialogar com eles. A tempestade está rolando e Jesus está falando: coragem, demônio, sou eu. É no meio da tempestade, nessa tempestade que agora você não está entendendo, eu não estou entendendo, nós vamos iniciar um novo relacionamento com Deus, um novo nível de relacionamento com Deus. Nós vamos entender que Deus também inicia diálogo conosco dentro da tempestade. Elias entendia do Senhor falando de uma forma, mas quando o Senhor se manifesta para ele numa brisa suave, ele agora um novo entendimento que ele tem do Senhor. É a multiforme graça de Deus, irmão. Então eu quero profetizar que nessa tempestade você vai desenvolver profundos e novos relacionamentos com Deus. Profundos e maiores relacionamentos, maiores diálogos, perdão, com o Senhor. Amém? Amém. O Senhor agora começa um relacionamento com eles. E Pedro, no versículo 28, diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Nós vimos agora que todos estavam apavorados. Todos estavam com medo do fantasma. Todos estavam com medo do vento. Todos estavam com medo do mar. Jesus, ele se apresenta e fala para todos que ali estavam no barco: não tenham medo, tenham coragem, sou eu. Acalma o coração, sou eu. Mas Pedro responde e diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Olha que interessante o pedido de Pedro. Todos estavam com medo, mas quem teve a ousadia de fazer uma pergunta, fazer um pedido, foi Pedro. E aqui o Senhor palestrou meu coração. Nós estamos no barco, todos juntos, está balançando, está com dificuldade. Jesus já se manifestou e mostrou que ele está ali. Agora não é um momento de desespero, é um momento de ter um posicionamento de fé. Jesus já se mostrou, está aqui, eu estou aqui, estou presente, então acaba o desespero. Agora vamos ter um posicionamento de fé. Todos poderiam ter tido esse posicionamento, mas só Pedro teve. Eles optaram por continuar todos ali no desespero. Talvez ele está continuando remando, sabendo que não iam conseguir. Pedro vai perceber: és tu mesmo, Senhor? Então manda-me ter contigo. Ele já teve um posicionamento de fé. Se o Senhor está aqui, me manda aí sobre as águas. Olha, ele não fala: me tira desse mar, me tira desse barco. Meu problema é o mar, então me faz capaz de andar por sobre ele. Se tu estás comigo, me faz passar por cima dessa dificuldade. É simples. Jesus já se apresentou, então faz prova dele. Senhor, provar e ver que o Senhor é bom, diz a tua palavra. Se és tu mesmo, me faz andar por cima dessa dificuldade. E ele tem compromisso com a sua palavra. E ele liberou a palavra para Pedro aqui. Então vem. Ele liberou a palavra: vem que eu estou aqui, pode vir. Pedro não pediu o Senhor para tirá-lo da dificuldade. Ele pediu: me ajuda a superar essa dificuldade. O apóstolo Paulo, em alguns momentos, pediu para sair da dificuldade. O Senhor disse: a minha graça te basta. Pedro não pediu, Pedro só falou: então me capacita a passar por cima dela. Já que é para eu estar aqui, o Senhor já se apresentou dentro dela, me capacita a passar por sobre ela, Senhor. Me capacita a enfrentar esse deserto, me capacita a enfrentar essa tempestade, me capacita a enfrentar essa escassez, me capacita a enfrentar essa enfermidade, me capacita, Senhor. Eu não sei qual tempestade alguns aqui passaram a enfrentar, mas se o Senhor se manifestou, Ele te dá autoridade para você passar por sobre ela. Ele te dá autoridade para você enfrentá-la e Ele passará contigo, irmão. Jesus diz para Pedro: vem.
Versículo 29. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Jesus liberou a palavra e Pedro foi em fé e obediência à palavra. Preste bem atenção. Jesus iniciou o diálogo com Pedro, com os discípulos. O mar ainda estava revolto. Jesus se apresenta, o mar ainda está revolto. Pedro faz prova de Jesus, o mar ainda está revolto. Jesus libera a palavra, o mar ainda está revolto. Pedro está andando sobre o mar e o mar ainda está revolto. Aquele que tem fé na palavra, ele vai caminhar sobre ela ainda que o mar esteja revolto, irmão. Porque ele não está caminhando sobre a sua capacidade, ele está caminhando em obediência e fé à palavra. Jesus capacitou Pedro a andar, não depois que o mar se acalmou, mas enquanto o mar ainda estava revolto. O barco balançando, o mar ali revolto. Fico imaginando a dificuldade de Pedro para sair ali do barco, balança daqui, balança dali. Mas ele saiu, botou o pé, ó. Imagina ele sentindo aquilo, afundei. Ele falou, rei, eu vou dar um passo, ele dá o primeiro, não afunda, aí ele dá o segundo, não afunda, ele percebe que se ele continuar crendo, ele vai chegar lá. Aquele que tem fé é pisar onde não tem chão e não tinha chão. E Pedro pisou como se tivesse, irmão. E Pedro está caminhando agora em obediência e fé à palavra antes do vento ter cessado, irmão. Porque aquele que tem fé e obediência à palavra, ele vai caminhar no sobre. Glória a Deus. Aquele que tem fé e obediência à palavra tem para ele reservado feitos inacreditáveis. É só a gente confiar na palavra. É só a gente ter fé na palavra. E ter fé na palavra não quer dizer que nós vamos caminhar sobre ela com tudo tranquilo. Não. Eu lembro aqui que o obreiro Brito na última pregação ele falou, porque assim, uma vida, Senhor, eu estou errado. Às vezes ele não está nem errado, não, mas está certo, está caminhando e Deus quer. Ele caminha com tudo revolto. Deus quer que você caminhe com as coisas revoltas. Deus quer que caminhemos com as coisas revoltas. Nem sempre nós vamos estar com o mar tranquilo, com o céu de brigadeiro, não, irmão. Mas nesse momento nós vamos desenvolver novos níveis de relacionamentos com Deus. Pedro aqui desenvolveu um novo nível de relacionamento com Deus. Olha, o que vier, eu estou capacitado a passar. Você lembra quando Pedro foi preso? E ele sabia que daqui a algumas horas ele morreria e ele estava dormindo. E ele estava dormindo com sono pesado, roncando, porque o anjo entra, acende uma luz e Pedro não acordou. O anjo teve que bater do lado dele para acordar ele. Então um sono pesado, aquele sono que você dorme, passou 30 minutos e você fala, já são 5 da tarde do outro dia. Já aconteceu aqui no dia? Passou 30 minutos e meu Deus, estou onde? Aí tu pensa, não, só dormi meia horinha, mas para Pedro também não bate, né? É aquele sono que Pedro teve, sono sem preocupação, o sono do justo, mas ia morrer. Mas por quê? Porque ele já havia passado por situações anteriores. E lá na frente ele escreve a epístola, mandando as pessoas, os discípulos, lançarem sobre o Senhor a ansiedade, porque o Senhor teria cuidado dele, mas antes ele teve que falar, ele cuidou de mim. Porque só fala que Deus cuida de vós, quem antes passou e falou, Deus cuida de mim. Quando eu vou falar para alguém, botar a mão no ombro e dizer, Deus vai cuidar de você se Deus nunca cuidou de mim. Uma irmã essa semana, conversando comigo, ela me deu um testemunho de tudo que ela passou, mas ela falou, irmão, hoje eu entendo porque eu passei por isso, para poder falar para você que Deus vai cuidar de você. Então, para ela ter essa autoridade, ela teve que antes sofrer com Deus, caminhar sobre as águas debaixo da obediência à palavra, com tudo agitado. Então Pedro está caminhando, mas diz a Bíblia aqui, Pedro observando o vento forte, perdão, versículo 30, ele teve medo e começando a afundar, clamou, Senhor, salva. Oh meu Deus! E eu não vou julgar Pedro não, irmão, porque às vezes nós cometemos esse erro. Está tudo bem, tu está caminhando bem, tu está vendo Deus operar, aí de repente tu se distrai, olha para lá, olha para o outro, olha porque estão falando de você, porque estão pensando sobre você, aí você já começa a afundar, já sente um pouquinho de água no tornozelo, vai indo, mas graças a Deus Pedro nos pegou, chegar até o pescoço e deu salva no Senhor. Aleluia! Não espere a água afundar toda, não espere a água, o mar subir e dê salva no Senhor. Pedro, ele parou de olhar para o Senhor, porque
diz a Bíblia aqui que ele observou o vento forte. Ele pensou, peraí, eu estou andando e as coisas ainda não mudaram. Como é que eu estou conseguindo caminhar essas coisas? Ainda não mudou? Não dá. Aí começa a atacar a ansiedade no teu coração. Aí você olha a tua conta, não tem 5 reais para fazer o pix do sacolé. Aí tu pensa, não dá para caminhar assim, não dá. Aí tu começa a murmurar. Aí tu vai se afundando. Aí tu, não dá, como é que eu vou viver assim, desse jeito? Aí começa, aí cola o outro também, murmurador. Aí começa. Então Pedro observou que na verdade as coisas não tinham mudado. Mas ele estava caminhando. Então ele tinha que continuar olhando para aquele que estava fazendo ele caminhar. Porque se você olhar ao redor, você fala, meu Deus, como a irmã falou, nós olhamos tudo que aconteceu em 2024, você fala, como eu cheguei até aqui? Beleza, até aqui me ajudou o Senhor. Aí você tem que continuar olhando para isso. Se você olhar, nossa, eu não achei que ia passar por isso. Aí já começa a lembrar daquela sensação. Aí vem do medo, do desespero, aí vai se aprofundando. Não olha para isso, não, olha o Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu acredito que ele já estava se aproximando do Senhor. Pois diz a Bíblia que ele, percebendo o vento, ele afundou. Mas o interessante é que se ele afunda por completo, ele morreria. Mas Deus não permitiu que ele morresse, pois ele afundou. Mas ele ainda estava ao alcance das mãos do Senhor. Aquilo que pode parecer o seu fim por ter se distraído, não te tirou do alcance das mãos do Senhor. Ele vai te erguer, ele vai te erguer e vai te trazer de novo ao uníssono. Pedro deu uma titubeada, mas ele ainda estava ao alcance das mãos do Senhor. 2 Coríntios 5,7 declara que nós fomos chamados para viver por fé e não por vista. Enquanto ele estava na fé, ele estava caminhando. Quando ele deu lugar para a vista, ele afundou. Mas mesmo afundando, Deus, por infinita misericórdia, estendeu a mão para ele. E ele vai estender a mão para você nesse momento. Se distraiu pensando, eu não vou conseguir atravessar a P4, eu não vou passar essa virada do ano, eu não vou conseguir. Ele está com as mãos estendendo, te colocando no pé de novo. Versículo de número 31. Jesus estendeu a mão e teve outro nível de diálogo com ele. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro não responde mais nada. Pedro se cala. Agora é o momento da reflexão. Por que eu duvidei? Se estava tudo indo bem. Um pingo de dúvida acaba com toda uma caminhada de fé. Para que eu vou duvidar? Para que eu duvidei? Mas Pedro se cala, não fala nada. É uma pergunta retórica. Jesus pergunta a ele. Para lá, deixa isso para lá, eu estou caminhando para o filho. E agora eles entram no barco e diz a Bíblia que o vento cessou. Eu já estou caminhando com o filho. Esse vento ele vai cessar. Tenha coragem, tenha fé, tenha amor, pois esse vento, uma hora ele tem que cessar. Nós estamos nos aproximando do verão, já chegou o verão, verão é característico disso aí, chuva forte, mas passageira. Aí aquele vendaval, mas passa logo. Então, o vendaval é forte, pode bater uma árvore na sua frente, mas vai passar. O temporal ele passa, irmão. E esse vento ele cessou na vida dos discípulos, cessou na vida de Pedro, vai cessar na minha e na sua vida quando você crê. Glória a Deus. E para terminar, todos que estavam no barco o adoraram dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. João vai dizer que eles não haviam entendido ainda, segundo Marcos, o milagre da multiplicação dos pães. Então foi preciso Jesus colocá-los no vento para eles entenderem algumas coisas. Então às vezes o Senhor vai nos colocar no vento para nós entendermos algumas coisas. Mas quando sairmos desse vento, o nosso nível de entendimento do Senhor vai estar totalmente diferente. Então, se você, por obediência ao Senhor, entrou em algum vento, fique tranquilo que Ele vai te socorrer, Ele vai te erguer, e você, ao sair dele, vai estar com um nível diferente de intimidade e comunhão com Ele. Eu agradeço a minha oportunidade. Olha, baseado nessa palavra, eu gostaria de orar por você. Você que deseja, nessa noite, amém? Talvez você